Que alegria de viver, eu sou o Guru do Himalaia e você está assistindo ao Paranormal Experience, a experiência paranormal. Vamos abrir portas, janelas, portões, tudo para uma nova era da comunicação. Dimensões incríveis estão chegando. Novidades também temos aqui com a Flame Red, tem a Red Spice e essa é a Flame Red, uma cor nova da Insider, que você tem o... É muito. Eu entrei no site e eu falei, não, que cor maravilhosa, preciso ter. Então vá lá no site, porque é um estilo de vida, né? Smart Wear, Better Living, é isso mesmo. Eu não me preocupo nunca com o que eu vou vestir, estou sempre muito bem vestido. Então você vai lá, garanta aqui a sua Insider, tem no link da descrição do vídeo. Claro que o entrevistado de hoje, que é muito conhecido de vocês, que é o Alexandre Sherminator, vai ganhar mais uma Insider para a coleção dele. Que maravilha. Incrível. Que honra, meu querido Guru. Que belíssima Insider ali, ó. Eu gosto tanto da Insider. Mais uma para você. Mais uma aqui para manter a minha vida ativa, não é? O tempo todo e dinâmica. E sem ter que pensar em como irei me arrumar, porque eu tô sempre perfeito. Se você encontrar o Sherminator numa reunião, outro dia ele foi fazer uma reunião num grande conglomerado bancário, ele estava de Insider. Não 100% Insider. E todo mundo ficou, Insider, todo mundo quer... É muito bom. É isso aí, dados esses recados maravilhosos, vitais e fortalecedores, vamos agora a esse assunto maravilhoso que é sobre, né, vocês viram na thumb, a consagração da ayahuasca do Sherminator. Então a primeira pergunta que eu faço para você é, o que deu na sua cabeça, meu querido Sherminator, pós 3 anos e 10 meses quase de programa, para você ter esse ímpeto e essa vontade de consagrar a ayahuasca? Vamos lá, querido Guru. Eu acho que o primeiro ponto que é importante é o seguinte. Eu não fui consagrar por curiosidade. Não fui. E isso era uma coisa que eu sempre falei, porque a gente recebeu milhares de convites, não é, querido Guru? Todos. Não é? A gente recebeu todos os convites possíveis. E eu sempre falei o seguinte, eu não vou consagrar uma medicina, ou seja, eu não vou tomar um remédio por curiosidade. Quem é que faz isso? Não, tem gente que faz. Sim. Não é? Mas aí seriam os hipocondríacos. Falei, não vou tomar uma medicina ancestral por curiosidade. Então eu realmente esperei surgir uma questão em mim. Que questão é essa? Eu não vou falar totalmente qual é, tá? Mas considerem que um chakra meu estava desequilibrado. E já estava desequilibrado há algum tempo. Eu já sabia disso. Então é um desequilíbrio de chakras, certo? É um chakra específico. 1 ou 2 ali que estão desequilibrados por uma questão bem específica. E aí eu precisava entender o porquê. Porque ele literalmente, através dos meus processos habituais, ele não estava se manifestando. Então o chakra não estava voltando a ter aquele equilíbrio energético em que eu já senti anteriormente na minha vida, tá? Então assim, realmente tinha uma questão. Aí, eu estava pensando em várias alternativas. Então eu tentei a meditação profunda, tentei os processos de consciência em projeção astral, tá? Fiz consultas mais específicas com relação a isso, então consultei entidades, e aí sempre me vinha essa mesma questão. Um chakra seu, vital e importante, está desequilibrado. Eu falei, ok, então vou tentar receber essa resposta através da ayahuasca. Então eu tinha uma questão real ali, tá? Para resolver. Então não foi curiosidade, querido Guru. Foi um questionamento seu, né, que você vai resguardar, tudo bem, Isso. não há problemas, né? Então você quis uma resposta, você foi consagrar e tentou alguns métodos que não foram
tão assertivos, né? Uhum. Então você foi. Porque eu perguntei nos bastidores, eu falei, Ale, você quer fazer? A gente poderia fazer isso virar um programa, tranquilamente, não é? Ia ser, obviamente, que pela fama do paranormal, essa casa seria muito mais visitada e não sei o quê. Mas você foi escondido, né? Isso, anonimamente. Anonimamente, como não tem como ser anônimo, porque quando chegou lá todo mundo reconheceu ele, porém, não foi algo. Foi algo pessoal, é isso. Você foi Foi fazer algo pessoal. pessoal. Porque, e olha só, isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente recebeu tanto convite, eu poderia simplesmente ligar para alguém que. De todas as Eu só casas. ligo e falo, tô pronto, quero ir. Mas não, o que eu fiz? Eu escolhi uma casa que eu nunca tive nenhum contato, que nunca entrou, conversou com a gente. E eu fui lá, de forma totalmente anônima, mandei uma mensagem, falou que eu queria me inscrever e tal. Eu paguei tudo direitinho, fui tudo certinho. Não falei nada, não falei, tem um programa, não falei absolutamente nada. Cheguei lá na minha maior humildade, do jeito que eu sempre fui, do jeito que eu sou, conhecendo o espaço, conhecendo a dinâmica, conhecendo as regras, na minha, quietinho ali, e fui seguir o rito de forma totalmente anônima, não é? Porque, de novo, o que eu não queria? Eu não queria chegar, por exemplo, na casa e receber um tratamento diferenciado. Ô, Ale, fica tranquilo, a gente vai fazer uma coisa especial. Não, eu não quero nada especial. Eu quero o que é, do jeito que tem que ser, do jeito que todo mundo faz. É isso. Uhum. Entende? Porque você imagina, se eu fosse numa casa que convidaram a gente, ai, Ale, a gente vai preparar algo especial pra você e pro guru, e você vai poder relatar, e você vai fazer do seu jeito, e aí a gente vai adaptar pra ter uma experiência além. Então, assim, não, eu não queria nada disso. Uhum. Eu quero ser uma pessoa normal que tá dentro de uma jornada comum, que é o que eu sou. Eu sou uma pessoa normal numa jornada comum, é isso. Tá? É que aí essa fama de um programa grande, de grande visibilidade, pode modificar e seduzir o ego para você achar que tá além, mas não é. Eu sou uma pessoa absolutamente normal como todo mundo. Tá? E as minhas dores, as minhas dúvidas, as minhas buscas são as mesmas que a de vocês. E eu tô nessa mesma busca de autodescoberta e de ressignificação e de cura interna. Tá? Então foi isso, escolhi uma casa totalmente anônimo, fui lá, paguei tudo certinho e fiz o ritual. E aí buscava então entender esse meu desalinhamento energético de chakras. É isso, Guru. Perfeito. Então você foi, tomou essa decisão pessoal, e aí chegou o dia, você foi lá, incrivelmente, a gente viu algumas poucas fotos no Instagram, eu acompanhei, você estava lá com o pajé, né? Algo que inclusive provavelmente deve estar ali na capa do vídeo, tal, que vocês chamaram a atenção, a primeira experiência de Alexandre Exterminator, e você trouxe um monte de coisas ali. Aí começa a contar como é que foi o processo lá. Você chegou na casa, você trouxe até os copinhos ali, né, da consagração. Eu trouxe aqui os copinhos, já vou mostrar, estão aqui na mesa. Vou mostrar para vocês os copinhos. Então, bom, como é que foi, né? Então, chega lá na casa, esse ritual teve a participação de pajés da tribo Runicuim, lá do Acre, que a gente já conhece aqui pelo programa. Não eram os nossos amigos pajés, eram outros pajés da mesma tribo. E era o pajé Tuan. Pajé Tuan, junto com outros dois pajés ali, né? Foi muito interessante, então eles estavam totalmente imersos ali, entregues, né, para essa experiência. E aí, primeiro, a primeira parte ali foi uma parte de orientações, então muito interessante. A casa tem, digamos, processos de segurança, que é muito legal, várias diretrizes muito interessantes também, e que tudo isso, né, te prepara e te dá segurança para você fazer o ritual com tranquilidade. Ok, então vamos lá. Então a gente começa, já o pajé começa explicando um pouco das medicinas da floresta, né, do poder, do grande mistério, da medicina, da dieta. Teve uma série de recomendações, assim, alimentos leves, não comer carne, né, aquela coisa toda que a gente já sabe. Então eu fiz um jejum, me alimentei só de frutas no dia. Recomendam a não fazer jejum nesse dia. Eu estava com semi-jejum, porque eu só estava com frutas, né, e eu comi algumas horas antes também. E aí eles começam a servir a primeira dose da ayahuasca. Então, esse copo aqui foi minha primeira dose, tá? Então dá para ver aqui, ó, dá para ver o zoom aqui, ó. Eu inclusive marquei, eu peguei uma caneta, eu marquei até onde tinha de
ayahuasca dentro, né? E aí eu fui tomando devagar, com muito cuidado, com muito carinho, com muito respeito, né? O primeiro gole que eu dei, eu vi algumas pessoas virando o copo, né? A pessoa pegava o copo assim e virava, porque o gosto realmente ele é um sabor acentuado, assim. Eu acho que me lembrou uma vez que eu comi, uma vez eu tomei um açaí, que era um açaí puro, sem nenhum tipo de açucaramento nem nada. Então assim, era basicamente a fruta pura moída, né? Era um açaí orgânico puro. Me lembrou um pouco. É um amargo bem intenso, bem forte, mas tem um sabor meio frutado, assim, um sabor meio de uma fruta no fundo. Mas bem amargo, assim, né? E ele desce dando uma queimada, assim, né? E quando ele cai no estômago, também ele cai meio mal no estômago. Ele já dá uma embrulhada. Então o que eu fiz? Eu fui tomando por golinho em golinho, para dar uma segurada, para não passar tão mal. Deu um pouco de enjoo na hora. Não cheguei a ter essa limpeza energética, que é o vômito, não cheguei a vomitar. E é importante falar também, essa cerimônia ela durou quase 10 horas. Foi quase 10 horas de consagração. Foi uma coisa muito intensa, assim, né? Então eu tomei esse primeiro copo aqui, eu tomei ele inteiro, e aí começou a ter os efeitos, né? Comecei a ter os efeitos da ayahuasca. O primeiro efeito que eu senti, eu acho, foi uma distorção mesmo na visão. O ambiente ele começou a ficar mais fluido, assim, ele começou a distorcer, a entortar um pouco, a girar. E quando eu fechava os olhos, eu via meio que uns faróis, assim, uns feixes de luz azul, bem nítidos, assim, bem marcados. Aí eu fechava o olho e eu via esses feixes azuis circulando, né? E quando eu abria não tinha nada, só tinha o espaço ali onde a gente estava, né? E durante essa primeira etapa, né, esse primeiro momento, os pajés ficavam entoando um rezo, né? Então eles ficavam fazendo um rezo, ficavam rezando de uma forma bem orgânica, e esse rezo, ele, pelo que eu entendi, eles faziam uma leitura do ambiente, eles faziam uma leitura do grupo, uma leitura psíquica do grupo, para criar um rezo específico de acordo com a necessidade daquele grupo. Então pode ser, por exemplo, calma, tranquilidade, pode ser uma cura física, pode ser uma cura emocional. Eles iam lendo o campo, é muito interessante isso, né? E aí eles iam adaptando esse rezo, que a gente não entende a língua que eles estão falando, né? Mas ele tem uma interferência emocional do que a gente está sentindo lá, né? E eu fiquei com uma hipersensibilidade a tudo. Assim, eu fiquei super rápido, atento, eu conseguia ouvir mais. Eu achava que eu estava sentindo o pensamento das pessoas. Eu conseguia sentir uma fluidez energética também na sala, muito interessante, assim. Muito interessante mesmo. E aí eu entrei nesse meu movimento, eu ficava às vezes sentado, às vezes eu levantava, e eu meio que estava nessa coisa de sentir a energia das pessoas. Então, assim, esse meu primeiro momento, eu não sei exatamente o porquê, mas assim, eu não tive um mergulho muito fundo em mim. Eu comecei a entrar na energia das pessoas. E aí, eu comecei a me questionar, assim, não, por quê? Por que eu não estou tendo um mergulho em mim? Né, assim, por que eu não estou entrando fundo nas minhas emoções, nos meus traumas, nos meus medos, né? E isso, com o tempo, meio que me veio como uma confirmação, na verdade, né? E isso me tranquilizou bastante, assim, porque meio que confirmou que esse caminho espiritual, de autoconhecimento, essa minha jornada, que ela é muito mental, as pessoas falam muito isso, você é muito mental. Essa minha jornada mental meio que se confirmou como sendo uma jornada correta, assim, como sendo a minha jornada. Porque todo mundo que vem aqui, vocês já assistiram já isso, né? Sempre a gente tem uma entidade que vem aqui, ou uma mensagem. Sempre alguém fala assim, Alê, você é muito mental. É impressionante, como se fosse uma coisa ruim. E a medicina, a ayahuasca me falou, não, olha só, é isso mesmo. Isso é você. E tá tudo bem. Tá tudo certo. E então foi uma confirmação que me trouxe uma leveza. Eu comecei a me sentir leve, assim, sabe?
que foi uma coisa muito interessante. E aí, em determinado momento, eu senti que eu precisava registrar o que estava acontecendo. Porque eu comecei a ter dúvida se eu estava vivendo algo. Eu fiquei em dúvida se aquilo era real mesmo, ou se eu estava tendo uma projeção astral. Eu fiquei em dúvida. Porque fica tudo muito sensível, muito amplificado, e ao mesmo tempo tudo muito difuso. Eu falei, peraí, isso não está acontecendo, eu estou tendo uma projeção, eu estou sonhando. Não é real isso daqui. E aí eu fui até a dirigente da casa e eu pedi para ela, falei, olha só, você consegue me... na verdade, eu falei bem assim, eu até lembro que eu falei, eu preciso de papel e caneta. Eu falei isso para a pessoa. Aí a pessoa deu uma assustada, eu preciso de papel e caneta. Eu falei assim, desse jeito. Depois eu até fiquei pensando, pô, eu podia ter sido mais amoroso, né? Assim, mas eu falei desse jeito mesmo. Aí ela demorou um pouco, ela me trouxe papel e caneta, acho que foi, sei lá, acho que foi a primeira vez que alguém pediu um negócio desse. E aí eu comecei a desenhar e a escrever. Olha que interessante, saiu alguns desenhos aqui, ó. Eu comecei a desenhar e comecei a escrever tudo que eu tava vivendo, sentindo e vendo lá, né? Então, e aí o que foi interessante? Quando eu comecei a anotar a minha experiência, uma coisa que eu sei que acontece na minha projeção astral, o que é? Eu não consigo ler. Eu não consigo ler. E aí, quando eu peguei o papel e a caneta e comecei a escrever, eu falei, opa, eu não tô numa projeção. Porque na projeção eu não consigo ler nem escrever. E eu conseguia ler. Você pode ler, você pode ver minha letra aqui, ó. Ela tá razoavelmente... Não, dá pra ler. Ela tá estável, minha letra. Tá, não, tá bom. Não é? Uhum. Aí eu falei, opa, não é uma projeção astral. E aí o que aconteceu? O primeiro fenômeno, vou contar dos fenômenos que aconteceram lá, né? Eu vou tentar ilustrar, então, e aí eu coloco na tela, eu vou fazer na inteligência artificial, eu coloco na tela, mas eu desenhei. Então, qual a primeira coisa que eu percebi, né? Acho que você pode até deixar normal, eu só jogo para a tela depois. Qual a primeira coisa que eu percebi? Eu olhava para minha mão, era a minha mão. Não tinha 5, 6 dedos, não tinha, né, um quinto dedo a mais. Ela não estava com movimentos coloridos. Eu não estava vendo gnomos, eu não estava vendo unicórnios, eu não estava vendo jiboia. Eu não estava vendo nada que não existia. Não estava. Eu testei várias vezes isso. Tudo que eu estava vendo existia no ambiente, estava lá. Certo? Aí, eu falei, ok, eu vou aproveitar essa minha emoção, meu momento aqui. A percepção estava muito alterada. Tanto que eu olhava para o céu, aí eu vi uma nuvem, era uma nuvem. Mas a minha mente já começava a interpretar aquilo como sendo um rosto, como sendo um movimento. Mas eu olhava, peraí, deixa eu olhar. Não, é só a nuvem mesmo, é só a nuvem. Eu estava confirmando para mim mesmo. Então, nada do que tinha lá não existia. Aí, eu vi um ponto, eu olhei para o céu, eu ficava olhando para o céu, né? Nesse meu movimento, as coisas meio se movimentando, né? A visão, a hipersensibilidade, tudo muito interessante. Eu olhei para o céu e vi uma luz vermelha. Um ponto vermelho, mas bem tenso. E ele estava se movimentando assim, ó. Estava se movimentando no céu. Aí eu falei, ok, deve ser só um avião, ou um helicóptero, alguma coisa do ser humano. Mas eu falei, não, eu vou conversar com essa luz. Aí eu olhei para a luz vermelha, que estava passando, piscando no meio das árvores, assim, mas era bem visível mesmo. Aí eu falei assim, vou fazer uma brincadeira, né? Já que eu tô sob efeito da ayahuasca, vou fazer uma brincadeira. Eu falei, suma. Aí eu olhei, ela andou e sumiu. Eu falei, ué, o que aconteceu? Fui eu que fiz isso? Será que eu estou começando a ter mirações, né? Começando a enxergar coisas que não existem. Eu olhei em volta, olhei para minha mão de novo, vi aqui meus 5 dedos, tudo certo. Olhei em volta, as pessoas ali, a fogueira. Não tem nada de irreal aqui, não tem nenhuma fantasia, não tem uma alucinação. Mas a luz tinha sumido, eu tinha certeza que eu tinha visto. Eu anotei aqui, né? Aí eu falei, ok,
ela me respondeu. Eu falei, luz vermelha, né? Eu mentalizei. Eu falei, agora apareça novamente. Daí eu fiquei olhando para o mesmo lugar, ela não apareceu. Daí eu falei, tá bom, então foi só uma viagem qualquer. Aí eu peguei, virei de costas e ela estava lá, nas minhas costas. E agora andando no sentido oposto. Daí eu falei, aconteceu algo aqui então. Aconteceu algo aqui. E aí foi nessa hora que eu peguei o papel e a caneta e comecei a anotar. Então, você pode até ver aqui, ó. Eu anotei aqui, ó, vermelha, piscante. Eu fui desenhando lá. Pode ir falando aí que aparece aqui. Tá vendo, ó? Tenho... tá bem aqui, ó. Assim, eu coloquei, ó, vermelha, piscante. Eu botei um movimento, daí eu coloquei lá, sumiu. Né? E depois ela voltou. Aí, essa luz vermelha piscante, eu olhei de novo para ela e falei, então ok, então agora suma. Aí sumiu de novo. E ela sumiu dessa vez meio que numa coberta assim de nuvens. Ela desapareceu. Eu falei, ok, eu acho então que eu tive uma primeira experiência aqui. O que foi essa experiência? Eu fiquei pensando, fiquei tentando trazer algo, né? Ela me falou alguma coisa? Não falou nada. Eu falei, me manda mensagem, né? Eu estava muito aberto. Eu falei, pode vir. Vem tudo, pode vir qualquer coisa. Me traz essa mensagem. E não veio nada. Eu não vi nenhuma voz. Não tive nenhum sinal estranho, nenhum símbolo. Nenhuma informação. Não recebi download de nada. Eu só vi essa luz vermelha em que ela atendeu aos meus comandos. Ok, foi interessante. Aí voltei lá pro salão, deitei mais um pouco, meditei, ouvi o rezo dos pajés. Aí tive vontade de sair. Ótimo. Aí dessa vez, eu tava olhando pra fogueira, e aí eu vi uma luz bem intensa no meio das árvores, branca dessa vez. E ela era assim, era o tamanho de uma bola de futebol. Mas ela tinha exatamente esse formato aqui, ó. Pode mostrar aqui, ó. Tinha exatamente esse formato. Vê onde que tá melhor a câmera. Aí, ó, que tá bem... Isso. Tinha exatamente esse formato. Exato. Aqui. Tá? Parecia um porco-espinho, não sei, uma coisa espinhosa, mas dava para ver as pontas de cristal, né? Era bem branca, intensa, mas ela não iluminava nada. E aí eu fiquei olhando para essa luz aqui que tá aqui. Pode voltar, desenhei ela aqui. Exatamente desse jeito aqui. Tá? Exatamente assim. Eu comecei a olhar para essa luz. E aí eu comecei a andar em direção a ela. O que foi interessante? Que quando eu ia em direção à luz, ela descia. Quando eu ia para trás, ela subia. Ela dava esse movimento só. Então eu ia em direção a essa estrela aqui, esse objeto branco. Ela descia quase até o fim da montanha. Eu voltava para trás e ela subia. Aí eu falei, ok, o que eu tenho que... O que isso significa? Né? Me fala, o que você quer falar? Né? Fale para mim. Não vinha nada, não vinha voz, download, não vinha nada. E aí eu fiquei pensando, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? E aí me veio esse entendimento aqui, ó, que eu até anotei aqui, ó. Movimento. Me veio movimento. Ele falou, será que ela está querendo dizer que esse meu movimento de vida é onde eu tenho que me agarrar mais? Né? É o movimento de ir e vir, de estar sempre buscando um caminho, uma direção, um eixo, né? Foi o que veio para mim. Então eu estava tentando interpretar a todo momento o que eram esses, né, esses sinais para mim. E de novo, estava lá. Aí o que aconteceu, né? Na hora que eu estava anotando, eu parei assim na frente da luz e estava desenhando a luz. Eu percebi que veio uma pessoa, olhou para o meu desenho, e olhou para o outro lado e viu a luz. Eu falei, olha que interessante, ótimo, então tem uma outra pessoa vendo o que eu estou vendo.
E aí eu até pensei em perguntar para a pessoa que estava lá. Falei, você está vendo o que eu estou vendo? Mas uma das diretrizes da casa é evitem falar, evitem conversa, deixa a pessoa no ambiente dela, cada um na sua viagem, nesse seu movimento individual. Eu falei, ok, eu não vou falar nada então, eu vou ficar na minha, mas eu percebi que a pessoa viu a luz. E aí eu anotei. Algum tempo depois ela sumiu. O que significa isso? Não sei. O que eu interpretei? Que seria movimento. E eu coloquei aqui, né? Eu coloquei assim, movimento, então foi o que eu interpretei, né? Eu até coloquei assim, né? Eu até fiz um desenho, acho que dá pra ver. Eu até escrevi aqui, ó. Mostra aqui de novo. Tem até uma setinha aqui, olha só, tá vendo? Ó, pra frente ela sobe, pra trás ela desce. Tá vendo? Eu anotei, ó. Pra trás ela sobe, né? E pra frente ela desce. Então era exatamente assim. Eu ia pra frente, ela descia, eu ia pra trás, ela subia. Essa estrela, né? E aí eu anotei aqui, anotei movimento. Eu falei, movimento é a conexão com a vida. Eu coloquei uma mágica pura, né? Em que a mente não entende, mas o corpo e a alma entende e interpreta, né? E foi o que veio para mim. Então, do que isso quer dizer, na verdade? Meu Deus, é muita coisa, né, acontecendo. O que ele tá, o que a medicina está querendo me falar ali? Que esse meu movimento tem a ver comigo, é saudável para mim. Essa coisa de estar sempre viajando, de estar sempre criando, de estar sempre escrevendo, de estar lançando curso, né, de estar me movimentando com relação à vida, de estar sempre criando. Isso tem a ver com esse chakra que eu comentei, que eu não vou falar qual é, mas tem a ver com esse chakra, tem muito a ver com esse chakra também. Então me veio como uma confirmação, né? Que eu achei que foi muito interessante isso. Tá? Então meio que foi uma resposta que eu recebi ali, mas que eu interpretei. Não foi uma resposta clara. Não foi igual consultar uma entidade. Falou, o seu Exu, ô Preto Velho, qual que é o negócio? Querido Alê, se mantém no movimento da vida. Não foi. Eu fui interpretando esses sinais. Agora, essas luzes lá, elas estavam lá? Essa que é a grande questão. As luzes estavam lá? O que eu tenho para dizer disso? Eu acho que sim, eu acho que eram luzes físicas. Por quê? Porque, de novo, nada do que eu vi não estava lá. Tudo que eu vi era físico. Por que só 2 luzes no céu iriam se destoar de tudo que eu estava vendo? Eu fiquei encarando o fogo para ver se vinha alguma coisa diferente no fogo. Não veio. Eu fiquei tentando observar esse movimento psicossomático, energético, vibracional em cima dos pajés. Assim, eu não tive nenhum fenômeno estranho, alucinante. Eu não tive nenhum fenômeno estranho, alucinante. Nada. Por que só essas 2 luzes? Você entende qual que é a questão? Um ponto vermelho brilhante que atendeu aos meus comandos e essa estrela bem intensa ali no firmamento. E que eu tenho quase certeza que uma outra pessoa viu também. Então, o que é? Foi um evento ufológico? Uma coincidência ufológica? Pode ter sido. Foi uma resposta ufológica a uma expansão da minha consciência? Não sei. Mas, de novo, eu fiquei em dúvida, por isso que eu trouxe os copos. Né? Eu trouxe os copinhos aqui para mim. Né? Por quê? Porque eu fiquei pensando, eu tomei mesmo, né? Eu tomei o copo, eu tenho certeza que eu tomei? Tenho, tá aqui, ó, tá vazio. Esse segundo copo aqui, você pode ver que é uma outra gramatura. É uma outra concentração de ayahuasca, essa aqui era bem mais concentrada, mais forte. Né? Essa primeira que eu tomei era mais leve, vocês estão vendo aí no copo, dá pra ver bem, né? Então o primeiro copo foi esse aqui, o segundo copo foi este aqui. E é engraçado que assim, eu até anotei aqui, muita energia, né? Eu anotei muita energia e vontade de dançar. Por quê? Porque a ayahuasca ela me deixou energizado. E eu era o único que estava lá energizado. Todo mundo estava nas cadeirinhas ou deitados, tendo suas mirações. Eu não consegui, eu precisei andar, precisei me movimentar, eu precisei olhar para o céu. E aí, nesse meu movimento, vieram lá os dirigentes de casa, vieram umas 3 vezes falar comigo. Tá tudo bem com você? Eu falei, tá tudo ótimo. Depois eu tava lá olhando pro céu, né? Eu ficava olhando pro céu, assim, de braços abertos, assim. Literalmente, eu ficava olhando pro céu.
E aí vinha o dirigente, eu juro, eu era o único que tava todo mundo lá sentadinho com o balde na mão, né? Vários vomitando, outros não. Eu era o único que fiquei nessa inquietação, assim, eu não sei se eu fiquei tão deslumbrado com a sensação, assim, eu achei tudo muito interessante, mas eu ficava pro céu, olhando pro céu, assim, né, e nesse movimento aqui. E aí eles vinham, tá tudo bem, você quer tomar um pouco mais, você tá bem assim? Então eu falei, não, tá tudo ótimo, tá tudo legal. Aí que mais, né, que eu senti aqui, eu anotei, eu senti muito frio, eu senti um frio absoluto. Eu não sei o que aconteceu, mas me falaram que quando você toma ayahuasca você sente frio também. E aí eu ficava muito perto do fogo, né? Eu até coloquei que o fogo é incrível, eu até anotei aqui, né? E também uma pressão no cardíaco, também eu fui anotando aqui, né? Eu tava congelando de frio, eu ficava no fogo ali. Inclusive, no começo falaram para não ficar no fogo, né? Falaram não é para ficar na fogueira, não cheguei muito perto, vocês podem tropeçar, ter um acidente e tal. Mas daí eu ficava lá porque tava o fogo, eu até coloquei aqui, né? Eu anotei literalmente. O fogo é incrível. Era incrível, assim, a energia que eu colocava as mãos assim, parece que entrava uma energia cósmica de vida, assim, sabe, pela coisa do calor. Era muito interessante, muito interessante. Foi muito legal isso, né? Aí beleza, aí passamos dessa fase, né? E aí, várias coisas que eu anotei aqui, por exemplo, né? Eu anotei assim, que horas são? Eu não sabia mais que horas. Parecia que tinha passado 5 horas, 6 horas, 8 horas, não sabia. A gente começou mais ou menos umas 9 e terminou mais ou menos umas 7 da manhã. 7h30. Foi quase 10 horas né, de experiência, de consagração ali, né? Aí entrou na segunda fase, que aí eu peguei esse segundo copo aqui. Esse segundo copo eu já peguei menos, vocês podem ver, né? Eu peguei uma dosagem menor, porque esse aqui era bem mais concentrado mesmo, assim. Esse aqui era grosso. Uhum. Aí eu tomei um pouco menos, e aí a coisa continuou, né? Porque no primeiro momento eu até fiquei pensando, porque um monte de gente já veio aqui e falou assim, eu tomei o primeiro copo, não deu nada. Eu falei, será que o meu primeiro copo não deu nada? Mas deu. Assim, eu não tive nenhuma alucinação. Eu não vi a grande jiboia. Eu até anotei a jiboia aqui, ó, né? A jiboia sagrada. Eu até anotei, mas assim, eu não vi a jiboia. Tem gente que fala que vê a jiboia, eu não vi nada, né? E aí eu tomei o segundo copo. Aí no segundo copo a gente começou a ter a parte das danças ali, né? Das danças, das músicas, que foi muito interessante, né? E ali, antes disso, teve a parte da consagração do rapé também, que foi muito legal. Aí me veio esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui, que tá bem aqui no meio, ó, tá vendo? Esse desenho seria o rapé, tá vendo? Então essa figura que tá, essa figura foi o que eu enxerguei da pajé, né? E ela tava colocando o rapé nas pessoas, tá vendo? Então aqui, esse desenho é a pessoa se ajoelhando, tá vendo? Ela tá se curvando para receber o rapé, né? Aqui. E aí eu coloquei aqui, eu fiz os desenhos que eu entendi, que eu tava vendo sem ver, na verdade. Eu tava interpretando os fluxos de energia, tá vendo? Então é como se uma energia entrasse pelas costas da pajé aqui, né? E aí fosse transferido para essa pessoa que tá aqui, ela recebe uma coroa, tá vendo? Que sobe pro chakra coronário, e aí ela entra pelo cardíaco e sai pelas costas, tá vendo? Como se fosse um vórtex saindo pelas costas aqui, tá vendo? Dá para entender isso? Então eu fui lendo o que eu tava vendo, né? E aí eu até tive essa impressão de que tanto a pajé quanto o participante ali estavam em níveis níveis vibracionais diferentes, né? Então até coloquei aqui, eu coloquei planos diferentes, eu anotei aqui, né? Então eles estavam em planos de existência diferentes, tanto a pajé quanto o participante aqui, né? Então foi esse desenho, essa interpretação do desenho que eu fiz. E aí eu sentia muito as pessoas, assim, eu sentia mediunicamente as pessoas. E meio que conseguia sentir o que as pessoas estavam sentindo, sabe? Mas eu não ouvia a voz da pessoa falar nada disso, mas assim, eu entrava na viagem da pessoa, eu conseguia sentir
meio que a cura que aquela pessoa estava tendo naquele momento, sabe? Uma cura de rejeição, uma cura de falta de pai, por exemplo, falta de mãe, uma cura de energia masculina, uma cura de aceitação, de autoaceitação. Sabe, eu via as pessoas remexendo as entranhas emocionais, assim, eu meio que eu via, sem ver nada, eu via sem ver. Eu não sei se não sei explicar melhor do que isso, mas eu olhava para a pessoa, eu conseguia entender, eu falava, tipo, eu olhava para a pessoa e eu sentia, eu falei, ela tá remoendo um trauma de rejeição, sabe uma coisa assim? Uhum. Mas não era uma voz que me falava, não era uma imagem, era uma sensação. Sim. Um frequenciamento você fez. E eu entrava Você entrou nas no pessoas. campo da pessoa. É isso, eu entrava no campo da pessoa. Frequenciamento. Mas não era nada tangível, mas era uma sensação que eu sabia. Entendeu? Era isso, o frequenciamento. Era um saber. Era um saber, só que sem nada, sem ler nada, sem ouvir nada, sem ver nada, não tinha tela mental, não tinha nada, mas era um saber que surgia, assim, da pessoa, né? E isso aconteceu algumas vezes. E aí, até aí, que está? Tá bom isso? A minha descrição? Eu tô tentando fazer o melhor que eu posso aqui, né? Aí, ok. Aí, começou ali Teve uma hora que eu tive um ataque de riso, que foi muito engraçado, que foi assim, o segundo momento, tava todo mundo caído, assim, tava todo mundo meio caído nas cadeiras ali, né? Tinha várias pessoas que estavam com o baldinho, estavam vomitando, tem outras pessoas que estavam só caídas assim, tinha outras pessoas que estavam meio que meditando, e assim, a medicina já tinha feito um efeito forte, já, né? É um negócio muito, é uma coisa muito poderosa, assim, né, é um preparado ali, é uma substância forte mesmo, né? Aí foi muito engraçado que o pajé chegou assim e meio que já deu, sabe? Já tinha sido suficiente, né? Aquela dose. E aí o pajé parou, ele falou assim: agora, para quem tiver precisando de mais luz, foi mais luz. Eu comecei a ter um ataque de riso, assim, como mais luz, gente? Meu Deus do céu, o negócio tá demais aqui, eu não tô nem me aguentando, né? Daí ele falou, quem precisar de mais luz, pode ir, agora vamos mandar o segundo despacho. Eu falei, o segundo despacho? Eu nem sabia que eles usavam essa. Eu achei muito engraçado, eu comecei a ter um ataque de riso, assim, né? E todo mundo levantou e foi botar mais luz pra dentro, né? Igual o pajé falou, botar mais luz, né? Só que eu já tava iluminado já, não precisava de mais luz. Já tava numa iluminação absoluta, assim, mais luz que aquilo, eu ia transcender, né? E aí eu fui tomar mais luz, aí que foi que quando veio esse segundo copo aqui, né? Esse segundo copinho que veio na concentração maior. Eu até tentei ler, eu até escrevi aqui, né? Dá para ler o fundo do copo, né? Que é a leitura da borra de café, parecido. É a leitura da borra de café. Se você quiser tentar ler, eu dei para uma pessoa ler, que lê borra, e ela, olha bem desse jeito aqui, eu ver o que você consegue ler. Eu dei para uma pessoa que lê borra de café, e ela me falou que leu, vê se você enxerga, ela leu um animal. Vou mostrar para o público, aí pode dar o zoom, por favor. Aqui, aí vai vendo aí, aí vocês vão comparando. Aí assim, o que a pessoa me falou? Que ela enxergou ali um desenho de tipo um animal, um antílope, um veado. Sim. E dá pra ver bem, é como se fosse um homem correndo na frente, tá vendo ali? Uhum. Um homem meio que um movimento de correr, sim, segurando alguma coisa. Então a pessoa que leu isso daí, né? Ele me falou que significa o quê? Isso aí seria uma pintura rupestre. Sim. Que remete a uma ancestralidade de caça, de luta, de manutenção da vida, né? Que está impresso nisso aí, que seria isso daí. Sim. Seria esse meu movimento de busca, sempre, tá sempre na busca, na caça, né? Então, vê se você enxerga isso, né? Mas tá vendo? Tem bem o desenho de um homem ali. Depois eu posso fazer uma foto, eu coloco em destaque, de repente. Sim. Não tem meio isso? Então ele falou que era isso daí, ele falou que era uma pintura rupestre que remete às pinturas nas cavernas, nesse ímpeto do ser humano de registrar as coisas, que foi o que eu fiz, né? Registrar as coisas ali, né?
Aí tem o que mais? Tem a cobra, né? Tem a jiboia que eu desenhei aqui. Eu desenhei essa jiboia como se ela fosse, na verdade, um movimento. Ela não seria uma jiboia fixa, é só um fluxo que vai passando, Uma energia. uma energia que vai se movimentando. E quando eu fui desenhar a jiboia, eu não consegui desenhar o rabo dela. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Mas ela ficou sem rabo, tá vendo? Ela ficou aberto. O que eu interpretei isso na hora? Eu falei, porque eu não consegui fechar. Eu tentei fazer o desenho, eu não consegui fechar o fim dela aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aí eu interpretei que ela o quê? Ela seria uma fonte de energia sem início. Ela não tem começo, tá vendo só? Uhum. Porque o rabo ela não termina com uma ponta. Então eu entendi que esse fluxo de energia ele nunca começou. Ele sempre existiu, mas ele tem uma frente, né? Ele teria a ponta da cabeça aqui, que eu coloquei como sendo expansão, né? Então essa energia primordial, né, que tudo flui, ela não teve uma origem em lugar nenhum. Ela sempre existiu, por isso que o rabo, ela não tem rabo, né? Então foi o que eu interpretei do meu desenho aqui, enfim. foi o que eu consegui interpretar aqui, né? Aí, que mais? Aí tiveram mais algumas coisas que foram curiosas aqui, quer ver? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Ah, eu anotei, eu sinto meu cérebro se mover. Isso eu senti também. Eu sentia Tipo uns... Tipo um... Como se fossem umas larvas. Dentro da cabeça, assim, andando dentro da cabeça. Se movimentando. Eu achei interessante. Eu até anotei que novas cadeias neurais. É como se tivesse os neurônios se rearranjando dentro da minha cabeça. Foi o que eu senti ali, né? Que mais que eu vi? Eu vi um olho de Horus aqui. Esse aqui era a Lua, né? A Lua aqui. A Lua, e a Lua ela ficou coroada, tá vendo? Isso aqui, esse desenho em volta aqui seriam a linha das árvores. Uhum. É a linha das árvores, né? Então ela meio que montou esse desenho. Eu olhei assim, eu olhei a Lua, ela juntou bem no meio assim, aí fez esse movimento. Eu falei, coloquei, né? O que que seria aqui? Seria Horus, né? Então esse olho da expansão e da condução, enfim, né? Tava tentando interpretar. Aí teve dois momentos que foram interessantes. Dois momentos que foram interessantes. Agora aqui que eu tô lendo, até acho que eu agora até entendo melhor o que que era, o que foi que aconteceu. Foi o seguinte, durante as danças, porque o terceiro ato da cerimônia da consagração é uma parte em que os pajés começam a cantar cantar e tocar, né? Então muito legal isso, né? Eu vou até colocar um vídeo do Bainauá depois, para vocês verem como é que é essas cantorias dos pajés, né? Uhum. Que é muito interessante. Aí eu tava no meio dessa roda de cantoria de dança e tava todo mundo andando meio que assim, fazendo movimentos em espiral e tal, foi muito interessante. Aí eu tava só observando, né? Vendo aquele movimento, né? Um movimento muito bonito, assim, eu fiquei até emocionado nessa hora, eu acho que eu até cheguei a chorar nesse momento, porque eu senti uma integração muito verdadeira, muito próxima, né, de todos aqueles participantes com os pajés que estavam ali, sabe? Me veio uma energia muito amorosa, assim, de integração. Eu até coloquei aqui, integração, libertação, aceitação, expressão, né? Esse momento em que eles tocam e cantam pra gente, né? Eles estão se doando pra nós ali, achei muito bonito aquilo, né? E o que aconteceu? Nessa hora que eu tava bem emocionado, assim, eu tava lacrimejando, chorando bastante, eu senti uma mão, assim, no meu ombro, né, uma mão aqui, assim. Aí eu falei, ok, né, alguém, né, sei lá, alguém sentiu aqui, quis me acolher, né, daí colocou a mão. Aí eu peguei e coloquei a mão em cima, aí vi que não tinha uma mão aqui. Aí eu olhei pra trás e não tinha ninguém. Eu falei, nossa, mas eu senti os dedos, assim, sabe, certinho, os 4 dedos, assim, certinho no meu ombro. Daí eu olhei pra trás, não tinha ninguém. Daí eu falei, tá bom, né, tudo bem, eu tô viajando aqui, eu tô viajando com a ayahuasca, né, talvez não seja nada. Deve ser só eu que tô fantasiando, né.
Não tem nada, não tem nenhuma entidade aqui falando comigo, né, se comunicando. Aí, quando eu tive esse momento de desacreditar, eu senti aqui, desse meu lado aqui, eu senti 3. Tum, tum, tum. Bem, bem apertado mesmo assim, né? E aí eu olhei, eu falei, também não tinha ninguém. Aí eu parei assim, eu falei, caramba, o que é? Eu falei, fala, né? Eu falei, alguém deve estar querendo falar alguma coisa pra mim, né? Eu falei, pode falar. Eu falei, será que tem alguma entidade que eu não tô vendo? Será que tem algum espírito aqui? Será que eu não vou conseguir enxergar? Será que eu deveria estar enxergando? Né? Mas não enxerguei nada e não falou mais nada. Mas teve esse toque físico. E aí, de novo, né? Eu não senti esse toque em nenhum outro momento da cerimônia. Porque só nesse exato momento eu tive essa sensação tão clara, tão vívida, tão perfeita, tão tátil, né? Eu senti efetivamente isso, né? Foi exatamente no momento dessa cantoria de integração, né? Em que a gente estava muito integrado com esse movimento dos pajés. E aí teve mais um momento que foi interessante também, que aí depois eu associei uma coisa na outra. Mas eu vi um Exu dançando. Eu vi um Exu dançando ali no meio da roda. Como se ele quisesse experienciar aquela energia ali que estava acontecendo, né? De como que era esse Exu? Como era esse Exu? Esse Exu era uma pessoa que estava lá. A pessoa, eu observei ela antes. Ela estava toda de branco e ela estava dançando parecido comigo, assim, estava dançando naquele movimento, estava dançando assim, na música, né? Eu dançando do jeito que dava. Aí, essa pessoa, ela foi pro canto, ela pegou uma roupa, pegou tipo uma jaqueta com capuz. Ela tava normal, essa pessoa tava absolutamente normal. Tava lá desse jeito, de olho fechado, dançando a música dos pajés ali. Ok, beleza. Aí ele parou, foi até uma cadeira e pegou uma jaqueta com capuz, preta. Aí ele fechou o capuz assim até aqui, no rosto, e aí ele botou um sorriso, assim, bem forte, e ele começou a andar assim, ó, no meio das pessoas, com esse capuz assim, o capuz tampando entendeu? Ficou só a ponta do nariz e esse sorriso assim, ó, bem forte. E ele começou a andar assim, ó, de forma frenética, no meio das pessoas. Aí eu olhei, eu falei, isso aqui é um Exu. O Exu incorporou no cara e o Exu veio curtir a energia do lugar. Foi a leitura que eu tive. Eu falei, o Exu tá aqui com a gente. Ele tá curtindo. E veio bem nítido, assim, a entidade resolveu descer pro plano e experienciar esse negócio. E foi muito interessante. Porque era um movimento muito errático, assim, era muito diferente. Sabe, era só ele, o sorriso que ele tava na cara, era e era a pessoa que tava do meu lado, não era a mesma pessoa, você entendeu? A carne era a mesma, era o mesmo corpo, mas não era a mesma pessoa. Eu falei, um Exu acabou de descer, eu até coloquei aqui, ó. Eu anotei, vi um Exu dançando aqui, ó. Aí, será que esse Exu foi o mesmo que me encostou aqui no ombro? Será que ele queria incorporar em mim? Tá vendo a associação? Será que ele estava pedindo uma licença para incorporar em mim? Será que ele ia começar a incorporar? Encostou. Ele encostou em mim e aí de alguma forma eu não acoplei, eu não permitia, ele foi para a pessoa que estava do meu lado? Entendeu? Então aconteceu esse negócio. E assim, eu tava. Pra mim, sabe, eu me senti como se eu estivesse no Matrix. Que você vê a imagem, mas você está decodificando tudo, você vê o código por trás do que está acontecendo. Eu não vi isso, mas assim, era como se eu soubesse exatamente o que estava acontecendo. Eu estava recebendo uma informação ali. E para mim veio isso, falou assim, ó, o Exu ia incorporar em você e foi no cara.
E aí agora ele tá lá, daí ele ficou curtindo ali. Ficou dançando, se movimentando com as pessoas, mas do jeito dele, assim, ele botou a mãozinha assim, desse jeito aqui, ó. Sorriso, o capuz tampando o rosto e ele andava assim. Andava desse jeito, assim, no meio das pessoas. Era um Exu. Era um Exu. A leitura perfeita. E eu acho que era o Exu que queria ter incorporado em mim. E não incorporou. Talvez ainda por uma ignorância minha, uma falta de um conhecimento mediúnico maior, mas enfim. Eu acho que assim, contei as experiências mais interessantes de todas aqui, né? Me senti bem, no geral, foi uma experiência prazerosa, foi uma experiência prazerosa. Tive momentos difíceis, tive. No início da experiência foi muito, muito tenso, né? Assim, até eu me habituar. No momento mais intenso, assim, intenso de difícil, o que eu tô querendo dizer, a experiência que eu tive foi muito próxima de uma crise de enxaqueca. Sabe aquelas... A minha crise de enxaqueca, ela é assim, né? O corpo inteiro fica formigando, eu fico vendo aberrações cromáticas, assim, a crise de enxaqueca. Né? Eu fico vendo coisas, objetos coloridos, né? E um fluxo de energia que sobe, uma pressão na nuca, no cardíaco. Então, na parte mais desafiadora, foi exatamente a mesma sensação de uma crise profunda de enxaqueca, mas sem a dor. Só a visão. Só a sensação no corpo, né? A visão ela fica fechada, assim, ela fica bem restrita e com artefatos. Eles falam, né? Eles falam que isso chama enxaqueca com aura. Quem tá no chat sabe, chama enxaqueca com aura, que é quando você começa a ver artefatos na imagem. É como se fosse uma imagem de TV meio distorcida, um sinal distorcido de TV, né? Então foi muito parecido com isso. E aí me preocupou um pouco. Eu falei, caramba, eu tô tendo todos os sintomas de uma crise de enxaqueca severa, né? Mas a dor não veio. A dor não veio. E aí, quando passou esse movimento, me deu um êxtase, assim, sabe? Que aí foi quando eu comecei a olhar pro céu, assim, e ficar com essa coisa, assim, tipo, meio que louvando, enfim, esse movimento de misticar, sabe? Durante essa experiência. Mas basicamente foi isso, né? Daí foi passando ao longo das horas da noite, então não sei o que, aí amanheceu, e já tinha passado o efeito, daí eu tava bem cansado, fisicamente exausto, né? Foi quase 10 horas e tal, e funcionou. E acho que teve uma última coisa que eu achei que foi interessante também, que eu anotei, que eu não sei, eu anotei em algum lugar. Durante um momento lá da cerimônia, alguém me deu um chocalho na mão. Eu até lembrei de você, que você escondeu meu chocalho. Pra quem não sabe, esse chocalho aqui, o guru escondeu ele. Alguém me deu um chocalho. Alguém pegou e me deu, eu falei... Eu não falei nada. Foi beleza. Daí, no meio da cantoria, lá, né, eu comecei a fazer o chocalho. Aí, beleza. Aí, o que aconteceu? O que eu achei interessante? Eu tava acompanhando a música que os pajés estavam tocando, certo? Então era tipo uma coisa assim. Beleza, eu tava no ritmo, certo? Eu tava no ritmo. Aí o que acontecia? As pessoas estavam dançando ali em volta. O que eu reparei? Eu tava no ritmo. A hora que uma pessoa chegava perto de mim, passava mais próximo, eu perdi o ritmo do chocalho. Eu falei, nossa, que estranho. Então eu tava assim, direitinho. Beleza. Aí passava alguém do lado. Eu saía do ritmo. Nossa, que estranho. Eu voltava. Aí passava alguém atrás. Eu tava lá no ritmo certinho. Aí passava alguém atrás. Estragava o ritmo de novo. Aí eu tive uma leitura. Eu tive uma leitura novamente. A leitura é de que o campo energético das pessoas, quando chegam próximos, assim, tipo a um palmo de distância, embaralhava o meu campo energético. Então embaralhava a minha energia. Então, daí eu pensava, né? Foi a informação que eu tive, assim, né?
quando a pessoa passava e eu saía do ritmo, eu pensava, não, peraí, eu tenho que voltar pro meu ritmo. Aí eu voltava pra batida. Peraí, é meu ritmo, saca? É minha vibração. Daí passava alguém do meu lado. Daí perdia o ritmo de novo. Daí eu falava, não, peraí, eu tenho que voltar pro meu ritmo. Aí eu tive uma interpretação disso também, né? Literalmente, era uma interferência energética visível, sabe? Dava para ver e ouvir e sentir. A percepção estava tão expandida que só de uma pessoa chegar perto já desequilibrava ou modificava a minha energia física corporal. Essa é uma coisa bem que eu achei bem interessante também. Assim, eu não sei se isso acontece normalmente, eu acho que não. Mas essa foi uma coisa que eu percebi, assim, foi nítido, sabe? Inclusive, até a voz na minha cabeça, não, agora, pera, a pessoa passou, volta pro seu ritmo. Pro seu ritmo, pro meu ritmo, né? Pra minha energia. E eu achei muito interessante, assim, eu tive eu consegui telegrafar, sabe? Decodificar o que estava acontecendo. Então eu acho que é um pouco desse resumo aqui. E aí, assim, o que eu posso dizer, né, disso tudo? Eu achei tudo muito interessante. Achei tudo muito interessante. Achei que me confirmou algumas coisas de uma forma bem clara, me trouxe leveza, mas também assim me deixou exausto. Me deixou exausto. Eu acho que eu devo ter ficado 9 horas em pé ali, consagrando, louvando, olhando para o céu. E assim, só para você ter uma ideia, eu não vou nem falar isso de forma jocosa, não. Mas o meu esforço físico, ele foi tão intenso, que me estourou. Parece que é engraçado, mas não é, porque eu tô sentindo o negócio, inclusive eu tô sentindo. Foi tão intenso a demanda física que me estourou as hemorroidas, querido, que eu estou falando. E não é engraçado. Eu não consegui dormir de dor. Não, é porque não é que é engraçado, é terrível, mas a quinta série, né, no que habita em nós, tá sempre gritando, né? Você vai fazer uma experiência com ayahuasca e fala, estourou a minha hemorroida, mas tudo isso deve ter uma simbologia, né? Então, pois é, eu fiquei pensando assim, o que tá querendo dizer isso, né? Esse negócio. Mas assim, eu sinceramente acho que foi o esforço físico, na minha opinião, de ficar lá 10 horas em pé, dançando, louvando, consagrando. Acho que foi isso. Porque eu fiquei muito pouco sentado. Entendi. Durante a cerimônia. Então acho que foi a resposta que eu tenho. Mas o que significa isso? Eu não sei o que poderia ser, entendeu? Não sei. A gente pode convidar todo mundo que está assistindo a escrever, né? Aí nos comentários fixos vai ter aquele comentário da live, o porquê disso. Aí cada um vai vir com uma teoria. Não, talvez alguém saiba, talvez isso aconteça. Eu coloquei eu procurei no chat GPT, no Google, eu falei assim, a cerimônia de hemorroidas, uma cerimônia de hemorroidas provoca, uma cerimônia de ayahuasca provoca hemorroidas? Provavelmente Daí estava escrito, não há indícios de que isso aconteça e tal, não sei o que, mas o esforço energético, espiritual pode levar a uma retração muscular intensa, enfim. Mas assim, eu nem fui no banheiro e nem vomitei durante a cerimônia. Foi tranquilo. Então, para isso foi tranquilo, porque tem gente que, né, que sofre diarreia e tal, e muitos vômitos. Vomitar, eu vi muita gente vomitando enlouquecidamente, assim. Né, mas eu não vomitei e nem fui no banheiro, né? Mas aí no dia seguinte, assim, uma dor extremamente incômoda, né, numa região muito sensível. E ainda está doendo um pouco, porque tem uns 3 ou 4 dias já que eu já fiz, mas assim, eu tô me recuperando ainda. Tô sentado aqui na cadeira, mas assim, né, uma cadeira almofada, tem que melhorar a almofada daqui da cadeira, mas foi isso. Maravilha, então temos aí o episódio da primeira experiência do nosso querido Alexandre Sherminator consagrando a ayahuasca de forma completamente anônima, né, porque obviamente que pelo fato da gente estar aqui no programa, nós somos convidados
para vários, né, lugares que fazem a consagração, e ele quis ter essa experiência e contou com riqueza de detalhes, né? Vocês conseguiram perceber aí todas as nuances que aconteceu aí nessa, vamos dizer, quase aventura do meu querido Sherminator. Foi muito bom. Então, aqui só resta agradecer bastante a vocês pela audiência. Esse é um capítulo extra muito legal. Eu quero deixar 2 recadinhos só, rápidos aqui, tá? Que é o seguinte, o primeiro recado é assim. Várias pessoas me perguntaram se eu recomendo que façam a cerimônia. Então, assim, eu não recomendo que façam, nem não recomendo. É isso. Esse é o ponto. Né? Nem contraindico. Sim. Tá? Cada pessoa tem que decidir por si. Ninguém pode ir lá tomar ayahuasca. O Sherminator disse que é bom. Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que a minha experiência única, específica minha, foi uma experiência extremamente interessante. Teve momentos bons, teve momentos ruins, teve muitos desafios que eu vivi ali, certo? Então, assim, não use a minha experiência como uma base para a sua. Decida, literalmente decida por sua conta e risco. É isso mesmo. Tá? Comigo foi tudo bem, deu tudo certo, foi legal, eu gostei. Você vai me perguntar, você faria de novo? Não sei se eu faria de novo. Tá? Não sei se eu faria. Talvez eu queira esclarecer algo mais pra frente no futuro, talvez eu pense nisso, mas assim, por enquanto não. Por enquanto a experiência que eu tive já me trouxe as respostas que eu buscava, eu saí leve de lá, tô falando real mesmo. Apesar da hemorroida, eu saí mais leve da experiência, foi boa pra mim, tá? Mas de novo, eu não recomendo e nem desaprovo a experiência, tá? Então é cada um que decida, sinta o seu próprio chamado. Outro ponto importante é o lugar que eu fiz. Eu queria agradecer a todos os dirigentes da casa. Eles são extremamente atenciosos, preocupados, acolhedores, amorosos. Foi uma experiência muito, para mim, me deixou muito seguro fazer lá neste local. Vou falar o nome aqui, tá? Que é a Casa Rairá, lá em Mairiporã, tá bom? E você fala, estou recomendando? Assim, tudo que eu vivi lá foi ótimo, foi acolhedor, né, gerou um ambiente de segurança para mim, que foi muito legal. Eles realmente cuidam de todo mundo ali, né? Quem estava passando nas suas experiências, eles colocam cobertor, travesseiro, eles vão dando toda a atenção próxima ali, todo o cuidado. Então, assim, me senti extremamente confortável, bem, feliz, grato, né, por ter feito lá. Não sei como é nos outros lugares, não tive essa experiência ainda, mas a experiência que eu tive lá, então para mim foi extremamente positivo. Se eu for voltar a fazer um dia, farei lá, tá? Então esse é o ponto, tá bom? Então a Casa Rairá, todo o meu agradecimento aqui pela seriedade de vocês e o respeito que vocês tratam tanto as pessoas quanto a medicina, né? O grande mistério da floresta e da ayahuasca. Então acho que o recado final é esse. Tem mais coisas que eu poderia falar, é infinito, é infinito. É infinito, assim, essa experiência de 9 horas é uma vida que eu vivi ali, né? Eu trouxe os pontos mais interessantes que eu acho que foram os que eu anotei, literalmente para não esquecer, né? Porque eu estava com medo da memória desaparecer. Depois acabou o efeito, sumiu o negócio, né? A experiência foi embora, porque na projeção astral tem isso, né? Eu já tive várias projeções astrais em que são incríveis, eu acordo com tudo na cabeça, tudo lá, claro, nítido, e de repente, segundos depois, desaparece. Então na projeção astral a gente tem que anotar também, logo que você acorda, você já anota. Então eu fiz aqui uma projeção astral em que eu estava acordado, anotando em tempo real, então foi isso. Tá? Então assim, acho que eu consegui ter um apanhado bem consistente aqui. Perfeito e maravilhoso. Então é isso. Deixem um joinha, comentem, que a gente vai observar, o Ale vai olhar as respostas, é muito interessante. E claro,
sempre, né? A gente sempre libertando vocês, cada um com a sua experiência, gerenciamento interno é muito importante e façam as suas escolhas sempre com muita sabedoria. E tudo isso acontece por quê? Porque o amor nos conecta. Até a próxima.